Nicole, como é que essa nova geração trabalhista vai resistir a esses ataques, né, que o PDT vem sofrendo? Essa nova geração que conhece o trabalhismo sabe que esse ataque, esse manifesto é de 17 biruta de aeroporto, Lucas. Biruta mesmo, assim. Você pega os nomes lá, liderado por o maior dos birutas de aeroporto, gente. Pelo amor de Deus, quem acompanhou as eleições de 2020 sabe muito bem quem é esse carinha aí que tá, né, que se tornou o protagonista desse manifesto. E se eu sair na rua agora aqui, eu consigo mais de 17 assinaturas do que esse cara conseguiu. Então, assim, contra o Lula. exatamente, é patético, é ridículo, é vexame, a mídia dá vazão para isso. Vergonha da mídia. É vergonha da mídia de pegar esse carinha que tem uma história ridícula. Qualquer pessoa do PDT em São Paulo conta o que aconteceu com ele. Cada hora ele tá num lugar, pula mais de galho do que macaco. Então, assim, o cara é doido, sabe? Então, é patético, é ridículo. Ninguém, de sã consciência, levaria um manifesto como esse a cabo. Só essa mídia aí mesmo. Do Nicole, por que o projeto do Ciro, quer dizer, esse projeto nacional, na verdade, acaba atraindo tanta oposição, seja de esquerda ou de direita, né, contra si? Eu só queria comentar uma coisa antes, que as pessoas ficam, Brizola estaria com o Lula, Brizola estaria nessa chapa, fazendo parte desse palanque. Brizola estaria saindo no soco com o Alckmin. É uma afronta dizer que o cara que criou as maiores escolas, o maior número de escolas, estaria com quem rouba a merenda de criança. Isso é uma afronta, isso é um desrespeito com a memória. Não respeitar o Brizola vivo e desrespeito o Brizola agora, depois da morte. Só esse adentro. As pessoas não querem, porque o Ciro vai mexer no status quo que mantém esse país da forma que está. E está bom do jeito que está para o PT. Está bom para o PT, que sempre manteve o mesmo modelo econômico. E o Ciro é o único que vem para romper com isso. E isso assusta. Isso vai mexer com toda a estrutura, com tudo o que o PT foi construído para fazer, que é manter essa estrutura econômica, manter os ricos ricos e os pobres com aquela migalha que ele sempre dá, com aquela coisinha, com aquele negocinho, como o Ciro sempre fala, nunca tiveram nada e agora que teve um pouco, acho que é muito. Perfeito. E tem uma imagem também, né, aqui. Acho que foi a grande imagem da semana, é muito né? Vergonhoso. Que são os ex-presidentes, os candidatos, né? A ideia que era mostrar ex-candidatos a presidente. Nicole, teu comentário. Cara, é patético isso. Tirando a falta da Dilma, né, que o desrespeito agora já ninguém nota mais, porque já tá comum, né? Chama todo mundo, chamou a Luciana Genro e não chamou a Dilma. Então, assim, se ela não liga também, eu também acho que é pouco, inclusive. É patético, é patético. Foi toda uma cena para trazer logo de vez o Meirelles, que já era a primeira pessoa que o Lula já queria chamar, de fato. E o mais engraçado é que o Boulos, né, lotou o Celtinha dele com todo mundo que ele queria taxar, que na verdade era abraçar, né? A gente Tava lá com 50 errado. tons de Temer, né? Exatamente. Um bacanal. Vamos taxar o Meirelles, era abraçar, gente, a gente que entendeu errado. E agora tá lá. É bem simbólico, né, que ele tava segurando um negocinho de café, que é o papel do pessoal dentro lá do gabinete da economia. Servir café pro Meirelles, pro Pércio Arda, pro Alckmin, é isso aí. Ô, Decassi. Não, é Decassi. Ô, meu irmão. MMT, né? MMT. Foi pra isso que você estudou a vida inteira. Fala a verdade. Pra servir cafezinho pra Arida e pro Meirelles, né? Você que chamava a gente neoliberal, você agora tá chamando de extrema-direita. Você é tão de esquerda, cara. Você é muito... Você é um Lenin. Bom, Nicole, o que você achou dessa intervenção aí do Antônio Neto? Olha, primeiro eu queria comentar uma fala do Cassanão sobre a saúde do Lula, que às vezes ele cancelar esse negócio do Rio de Janeiro, eu fico na dúvida se é pela saúde mesmo ou se é para não olhar para o Freixo, né? Porque tá na cara que ele fica fugindo do Freixo, fazendo um xadrez ali para não encontrar com o Freixo. Então a gente sempre fica na dúvida quando é lá no Rio a questão. Sobre a situação aí do Demore, é um assédio, né? É uma coisa que o PT não começou hoje, é uma coisa para quem acompanha a história do PT sabe que eles vão para cima, eles são assediadores, coagem as pessoas, né? Começam a adjetivar, a expor, a colocar você numa situação que ou você apoia eles ou você não quer ser chamado de fascista, você não quer ser chamado de nazista e tudo isso que eles fazem você passar pelas redes sociais, principalmente. Mas o bom é que quando você sai na rua, quando você desliga o computador, essa gente não existe. Demora não existe. Então, assim, gente, desliga o computador, sabe? Denuncia lá quando você vai receber um e-mail, desliga as suas redes sociais e sai de lá, porque tenho certeza que se tortura, Greg News, essas coisas não existem fora da internet. Eles estão ali no reduto do Twitter mesmo. Vai viver sua vida, deixa essa galera de lado e coloca na justiça, como o Cassanão falou, processa.
bloqueia os e-mails e tudo mais e deixa essa galera doida aí pra lá. Nicole, você acha que funciona essa tática de tentar caracterizar? E por que você acha que a imprensa endossa esse tipo de narrativa, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem que perguntar o que está levando o Ciro à extrema-direita. Se é a pauta anti-ganância? Se é a renda mínima? Qual pauta do Ciro que eles estão dizendo que tá levando o Ciro para a extrema-direita? O Ciro é o único que tem um projeto popular. E essa galera que fica falando que defende as pessoas, as minorias, a pessoa da favela e tal, tá nem aí para as questões populares. Então é isso, eu queria saber, faço essa pergunta mesmo, qual a pauta que Ciro Gomes defende hoje, que está no Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é uma pauta defendida pela extrema-direita? Não vai ter. Só que essa galera não tem projeto, então não deve nem saber ler, como ler um projeto, né? Não tem essa habilidade. É só estética, é tudo estética. Posso só fazer um adendo? Você falou do financiamento da esquerda, o PT sempre foi contra a contribuição sindical. Que é por isso, é porque a Ford Foundation, é porque esses negócios aí queriam exatamente meter um guismo, meter dinheiro de fora. E outra, qual que é a central sindical central não, mas assim, a Associação Sindical Internacional que o PT é afiliado? É a da CIA, é a FL-CIO lá dos Estados Unidos, que todo mundo sabe que tem gente da CIA no meio, pô. Porque o Lula foi treinado lá. Exato. O Lula foi pra lá. É isso. Ô Lula. Goberi que sabe de você, cara. Goberi sabe de você. Nem Goberi imaginava o que estaria acontecendo hoje. Nem ele. E ó que ele imaginou muita coisa. Fez uma linha trajetória excelente. O PT foi seguindo e ramificou e ficou ainda melhor. Nicole, você concorda com o que o Gustavo colocou? Esse papel da imprensa, a imprensa abraçou essa narrativa um pouco mais exaltada contra o Ciro por conta dessa adesão de Henrique Meirelles, enfim, desses setores a candidatura do Lula? Um pouco mais exaltada, Lucas. É todo dia matéria dizendo que eu prefiro o Ciro longe daqui. O Ciro se enterrou, o Ciro acabou, o Ciro ataca o Lula. Só que o engraçado é que eles não desmentem nenhuma das falas do Ciro. Nenhuma das falas eles não desmentem. Eles só vêm com as narrativas de Ciro está atacando Lula, o Ciro está atacando covardemente fulano, ciclano, e nunca desmentem. Por quê? Porque não tem argumento. Então, que nem o Castanhon falou, o voto útil é um voto contra taxações de grandes fortunas. Isso. É um voto contra mudar o modelo econômico, não é um voto contra o fascismo. Até porque periga, desculpa falar o periga, mas periga dar uma anistia aí, tá tendo um acordão para anistiar o fascista. Então, o voto não é contra o fascismo. Hoje a elite não sabe se o voto é contra o Bolsonaro, se essa campanha do PT é contra o Bolsonaro ou contra o Ciro. Porque o movimento é muito maior contra o Ciro, inclusive das grandes mídias, né? A gente viu o Estadão ontem, era cada 15 minutos era uma matéria do Estadão contra o Ciro. Então isso assim não é orgânico, isso é uma máquina de difamação muito maior do que foi contra a Marina em 2014. Só que eles não vão acabar com o Ciro, porque mesmo batendo todos os dias, o Ciro mantém a sua margem e vai continuar mantendo, e a gente ainda vai surpreender com muitos mais votos do que essas pesquisas estão mostrando. Aqui visualizando aqui a Globo Lixo, que está tentando desidratar o nosso candidato Ciro Gomes, e o desejo é servir ao mercado internacional. Eu estou falando do imperialismo norte-americano, que está com a tentativa de criar uma guerra civil no nosso país. O que eles querem fazer é tentar, de forma totalmente mentirosa, falar que Lula vai ganhar a eleição em primeiro turno. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Com isso, eles vão trazer caos na nossa nação. Nós, do PDT, representado por Ciro Gomes, temos um projeto nacional de desenvolvimento, onde trata-se do fim dessa desigualdade no nosso país, porque toca na ferida, toca na questão da auditoria da dívida pública, toca na questão das grandes fortunas, na tributação que está em cima de consumo, e o certo é ficar em cima de rendas e patrimônios. Isso aqui é uma grande mentira. As pesquisas ficam mostrando o tempo todo, no passado, em 18, o Cabo da Ciolo tinha 0% na pesquisa, e quando veio o resultado final, nós estamos na frente de Álvaro Dias, de Meirelles, de Boulos, de Marina e de muitos outros. E não diferente está sendo agora. A pesquisa tenta ficar colocando o Cabo da Ciolo, por exemplo, com 8%, 7%. E é uma grande mentira, porque as pesquisas que nós estamos fazendo de fora, e essa pesquisa está sendo especialmente o Paraná Pesquisa, nós estamos sempre na frente de Clarissa Carotinho, de Siciliano, de Daniel Silveira, e empatado tecnicamente com o Molon e avançando para cima do Romário. Assim é a questão do nosso presidente Ciro Gomes.
Meu irmão, firma, nós vamos vencer. Essa batalha é igual a batalha de Davi contra Golias. Ninguém levou fé em Davi. E no final, nós sabemos quem venceu essa batalha. Glória a Deus. Globo lixo. Paz. Nicole, teu comentário sobre o vídeo. É muito interessante também essa questão de que sempre as pesquisas mostram que o Lula está com 48%, 50% dos votos e ganharia no primeiro turno. Então, por que raios ficam enchendo o nosso saco? Caramba, vocês já ganharam, cara. Deixa a gente, sabe? Tipo, já ganharam, vocês não precisam dos votos dos fascistas, então, aqui. Sabe? Aí fica o dia inteiro enchendo o saco da gente na internet. Então, assim, vocês já ganharam. Fica, relaxa, sabe? Vai curtir, sabe? Não fica enchendo o saco das pessoas. Caçamba. E é isso aí, né? O que o Capo Daciolo falou foi exatamente. Ele não gastou R$1, acho que gastou um caldo de cana e um pastel durante a campanha e foi muito mais bem votado que Meirelles, que Boulos, que a galera acha que o Boulos passou voto pro Haddad. Mentira! Até hoje, os petistas não aceitam que a transferência de voto do Ciro pro Haddad foi muito maior que a do Boulos. Então, assim, além de uma questão de não saber contar e tudo mais, essa galera não tem humildade de ver que, cara, vocês perderam pro Daciolo. Vocês perderam pro Daciolo, que gastou um pastel, um caldo de cana na campanha. Então, assim, pelo amor de Deus, sabe? Dá sossego pra nós. Vocês já estão ganhando no primeiro turno, então dá sossego pra nós. E, novamente, vocês perderam pro Daciolo. Bom, acho que é importante a gente lembrar que as pesquisas elas são baseadas numa base de dados, que a principal é o censo. E o censo está 10 anos atualizado. O último censo foi em 2010. Quer dizer, 12 anos agora, né? Começou a fazer de novo. Então, aquela população retratada no censo 2010 não é a população de hoje. Um exemplo de uma variável, por exemplo. Evangélicos. O censo de 2010 mostrava que tinha em torno de 20%. Aí teve uma pesquisa do Estado, eu não lembro, que fez um levantamento, que tinha em torno de 30%. Aí eles estão usando 25%. Ou seja, não é um, não é outro, nem o do meio. As três estão erradas. Então, a margem de erro, que já é grande, fica ainda maior e acaba não representando a população atual. Então, a base de dados desatualizada te traz uma margem de erro maior ainda do que a já aceitável, digamos assim. E isso para uma variável. E a gente tem muitas variáveis numa pesquisa. Então, não é dizer que as pesquisas mentem, não é dizer que as pesquisas estão fraudadas. Eu não digo isso. Mas a base de dados não representa a população de hoje. Logo, a conclusão é que as pesquisas estão longe de representar a população de hoje. Ainda mais quando você vai para as questões dinâmicas. Por exemplo, o Ciro falou esses tempos que não se usava a questão de religiosidade nas pesquisas, e agora se usa. E você tem um Brasil cada vez mais dividido na questão da religiosidade. Então, é muito difícil retratar 220 milhões de habitantes em umas pesquisas que estão com os dados defasados. Quando você vai falar um pouquinho mais da questão racional, das propostas, dos projetos, você tem aí no mínimo uma simpatia ao nome do Ciro, né? Você acha que isso pode fazer a diferença da hora da votação e nessa última semana agora que vai vir? Eu acho que sim, Lucas. Eu venho fazendo um trabalho, né, de ruas, levando algumas candidaturas do PDT para as ruas, e a gente conversa muito sobre o Ciro Gomes. E as pessoas estão muito abertas para o nome do Ciro Gomes, para as propostas do Ciro Gomes, principalmente essas da renda mínima e da questão da taxação de grandes fortunas. E o que é mais simbólico ainda é que as pessoas não querem saber de Lula e Bolsonaro. Então, quando elas não falam que elas querem o Ciro, elas falam, eu não vou votar. Eu não quero saber de ninguém, é tudo ladrão, é tudo isso, tal. Então, assim, essa bolha, essa coisa que é reproduzida nas mídias, ela não se sustenta nas ruas. Nas ruas, o Lula continua sendo ladrão. Bolsonaro é ladrão. Então, assim, não é uma realidade factível essa bolha, o que a bolha reproduz na internet. Não é. Eu tô nas ruas, eu assumo isso para vocês. Não é. As pessoas são receptíveis ao Ciro Gomes, sim. As pessoas cogitam votar em Ciro Gomes. E quando você pega um panfleto e mostra aqui, ó, tá vendo? Aponta mesmo, sabe, no papel. Isso aqui, ó, vai fazer assim, assim, assado. Sabe o nome no Serasa? Ó, o Ciro tem um projeto para isso. E quase todo mundo tá com o nome no Serasa, né? Então, é muito simples conversar com as pessoas na rua, mostrar um projeto e falar, ó, leva para casa, lê melhor, pensa no seu voto e vai lá e vota no Ciro, dá uma chance. Tira esses dois.